Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a sessão do Clinical Case Discussion, uma plataforma de casos clínicos onde todos vocês podem testar suas habilidades no diagnóstico nas diversas especialidades médicas. Hoje nós estamos fazendo uma pequena variação. Temos um tema muito interessante e uma convidada mais do que especial. A doutora Carla Martins, médica radiologista, com residência na Beneficência Portuguesa de São Paulo e atualmente médica radiologista do Instituto de Radiologia Fleury. E ela vai nos falar sobre a anatomia humana vista através da tomografia computadorizada de abdômen. Esse tema foi escolhido pensando muito nos alunos de medicina, onde eles poderão ter uma visão muito interessante sobre como ver uma tomografia de abdômen normal. E a partir daí, em outras ocasiões, nós poderemos trazer a doutora Carla para ver questões relacionadas às diversas patologias do abdômen. Doutora Carla Martins, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite da gente. Muito obrigada, Gurgel. Eu que agradeço o convite. Gosto muito de aulas, não sou professora, mas a família inteira é. Eu não fui pela questão familiar, mas é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento com esses alunos. Então, aí a anatomia básica, como o Gurgel falou, vamos ter uma visão agora por tomografia computadorizada. Eu vou fazer uma breve apresentação, recapitular alguns conceitos, só para orientar vocês aqui no estudo da anatomia na tomografia computadorizada. Inicialmente, pode passar o próximo, por favor. Os conceitos básicos que eu coloquei aqui são os planos anatômicos e planos tomográficos, e além disso, falar um pouquinho do posicionamento para vocês poderem se orientar como as imagens são realizadas e assim visualizadas na tela do computador. Esses aí são os planos anatômicos que a gente estuda no começo da faculdade, são eles o sagital, coronal, transversal. Assim nós chamamos também na tomografia. O sagital é uma vista de perfil, né, que é mais fácil de vocês entenderem. O coronal é a vista anterior, então antero-posterior eu olho. E o transversal é o que todo radiologista ama e a maioria dos clínicos e cirurgiões não gostam, mas é onde a gente se orienta, onde a tomografia era feita logo no começo, que é o plano axial. Aqui eu vou me referir sempre a ele como plano axial, é o plano do corte tomográfico feito no equipamento. Pode passar o próximo. Aqui eu coloquei três imagens iniciais para vocês poderem ver. A primeira imagem, que está mais à esquerda, é o plano coronal, a central é o axial e na direita é o sagital. Aqui é o posicionamento, certo? Nós vemos aí um tomógrafo. Essa área maior, circular, onde o técnico está tocando, é o gantry, que é onde o paciente entra. Ele está ali, a paciente está deitada na mesa de exames com endocúbito dorsal, e ela vai entrar na máquina e aí vai ser feita toda uma programação para o exame dela, e assim as imagens são adquiridas em fatias dentro do gantry. Posteriormente são lançadas no computador e aí nós reformatamos, elas são reconstruídas para termos acesso a todas as imagens. Bom, recapitular um pouquinho aí a anatomia humana, só para fazer um comparativo breve, poder situar vocês na tomografia de tórax, de abdômen, desculpe. Eu peguei o mesmo corte, vamos dizer assim, né, no livro de anatomia. Então, essa imagem do gráfico anatômico, nós vemos o fígado, na área mais central vemos o estômago, exatamente a mesma imagem a gente vê na tomografia de tórax, que está logo abaixo, onde podemos ler até as estruturas anatômicas ali descritas. Fiz também um coronal, baseado aqui numa URO-CT, né? A área central é a tomografia. Ali é uma fotografia ilustrativa do néter, onde a gente também vê os rins e o sistema pielocalicinal, e uma reconstrução tridimensional, que é a URO-CT, né? Ela termina dessa forma nessa figura B. Bom, eu vou começar na anatomia tomográfica agora, vou mostrar todos os órgãos que nós podemos ver no corte axial. Todas as aquisições, aqui é o axial que eu falei para vocês, que é a forma que o paciente entra na máquina, é a forma que todo radiologista inicia a visualizar os exames, e existe sempre uma forma de ver. Então a gente costuma olhar, eu particularmente olho de fora para dentro, vejo primeiro aqui a região da pele, essa área mais cinza. Veja que o corte inicia no tórax, porque o diafragma
ele segue logo em seguida, que eu estou rodando já, aqui a gente vê o coração, né, os pulmões na lateral, eu estou vendo o pulmão preto porque é ar, tá bom? E aqui a janela de abdômen, então a minha ideia é avaliar as estruturas abdominais. Então nessa área aqui, ó, eu já vejo aqui o diafragma, essa lâminazinha cinza aqui, isso aqui é tudo diafragma, o que está para trás é tórax, e aqui nessa área central, mais para frente, o abdômen. Nesse primeiro corte eu já vejo o fígado no hipocôndrio direito. Aqui vemos as veias hepáticas, média, veia direita. Aqui nós vemos o ramo esquerdo, está no axial. Aqui, ó, começo a ver o estômago nesse corte, o baço, e aqui eu já inicio vendo a flexura esplênica. Aqui a aorta, descendo mais um pouquinho, segue o pilar diafragmático. Aqui ainda uma parte do estômago, e aqui, ó, é o cólon. Bom, descendo mais um pouco, eu já vejo um pouquinho da cauda pancreática, tá bom? Aqui o fígado novamente, a aorta, um pedacinho do rim já aparecendo e aqui o baço. Descendo mais, isso aqui, esse chapéuzinho em cima do rim é a adrenal, tanto do lado esquerdo, e aqui ela já começa a aparecer, ó, bem pequenininha do lado direito, perdão. Aqui o pilar diafragmático, certo? A aorta novamente, corpo vertebral, musculatura paravertebral, e aqui são os arcos costais. Essa área mais densa são os arcos costais vistos no corte axial. Parte do cólon novamente. Descendo mais um pouco, você vê que a gente vai descendo e vai aparecendo cada estrutura. Aqui é o pâncreas, ó. Começo a ver o pâncreas, já foi a cauda que a gente viu. Aqui começa o corpo, o colo. Baixando mais um pouquinho, eu vejo a cabeça pancreática. Essa bolinha preta aqui é o colédoco, no corte axial. Descendo mais ainda a cabeça pancreática e aqui o processo uncinado. Eu passei rapidinho porque o pâncreas, ele a gente não consegue ver num corte só todas as partes dele, nem de nenhum outro órgão. Então aqui, né, nesse corte eu já vejo a vesícula biliar. Lembrando que a vesícula biliar, o método de escolha é ultrassom ou ressonância. A tomografia, ela vê pouco, tem cálculos que são de colesterol que a gente não vê aqui na tomografia. E um achado importante também na tomo, que eu gosto muito de ver, é aqui a via biliar, lembrando da tríade portal. Então aqui a gente tem um ramo da porta, aqui o ducto biliar e uma artéria, que a artéria está muito pequenininha, vai ser difícil identificar. Isso aqui é a artéria hepática, ó. Então, muito difícil de identificar e acho que eu vou dar uma geral, não vou entrar tanto em detalhes em relação a todos os órgãos. De um lado, vejo o rim direito já, o outro lado, o rim esquerdo, novamente a aorta, veia cava. Aqui começam as alças intestinais a aparecer. Aqui é o jejum, certo? Eu sei que é o jejum porque tem um preguiado, você vê que tem líquido dentro, a gente vê um preguiado bem acentuado, onde acontece aí a absorção de grande parte dos alimentos. Ó, aqui o jejum novamente, então são alças jejunais, e aqui eu vejo já o cólon, ó. Isso aqui é o cólon transverso. O cólon, a gente vai analisando ele, eu gosto de ver ele de uma vez só, eu não vejo muito por etapas, eu começo acompanhando ele e olho até o final. Aqui é o cólon ascendente, aqui é a flexura, cólon transverso, alças jejunais, e aqui são os vasos mesentéricos, aqui é a veia mesentérica superior. Descendo mais um pouco, consigo ver ainda a mesma imagem praticamente, o cólon agora, o cólon ascendente, vasos mesentéricos, isso aqui é a terceira porção do adenal que está passando aqui. Esse paciente aqui tem um pouquinho de ruído, ele respirou durante a aquisição das imagens. Aqui é o tecido adiposo do mesentério, os vasos mesentéricos e todas as alças intestinais ao redor. Nessa parte aqui a gente já começa a ver essa imagem aqui, isso aqui é o sigmoide, é uma parte dele que é redundante, ele sobe e desce. Vou descer mais um pouquinho. Aqui nós vemos a musculatura, então. Começo a ver aqui só os vasos retroperitoneais, aqui é o músculo psoas de um lado, do outro, aqui é o corpo vertebral, quadrado lombar e a musculatura paravertebral. Bom, essa parte aqui é a parte com menos estruturas, vamos dizer assim, porque... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Porque são as alças de Delgado. Aqui nós já vemos íleo, certo? Veja que o preguiado, ele é diferente do preguiado do jejum, que eu mostrei acima, né? A parede bem mais fininha
E aqui nessa parte eu começo a ver já a cúpula vesical dentro da luz e aqui, ó, parte do sigmoide. Ok? Descendo mais um pouquinho, opa, tem alguma coisa aqui dentro da bexiga. Essa imagem super densa é um cálculo de bexiga que esse paciente tinha, tá bom? E aqui a bexiga, a ideia é exatamente ver isso aí. Em outra fase do contraste, a gente vê se tem falha de enchimento ou não, pólipos ou não. Aqui são as regiões inguinais. Vou subir um pouquinho só para mostrar aqui. A aorta e os ramos dela. Então, aqui nós vemos as ilíacas, tanto a artéria quanto a veia ilíaca comum, direita e esquerda. E daqui para frente elas se bifurcam e vão formar a ilíaca externa e a ilíaca interna aqui para baixo. Seguimos, então, vendo no corte axial ainda a bacia, os ossos da bacia, articulações coxo-femorais, musculatura da região coxo-femoral. E essa paciente é uma paciente do sexo feminino, aqui dá para ver o ovário dela. Tá bom? Então, uma coisa que eu acho bem importante de ver para vocês que estão aprendendo, é um pouco difícil de ver na tomografia, não sei se vai dar para ver aí, mas é o peritônio, né? Muitas doenças peritoneais podem estar presentes nos exames. Aqui, ó, essa lâmina bem fininha aqui, eu acredito que não vai dar para ver aí, deixa eu ver se aqui fica melhor. Aqui, ó, esse pontinho é uma lâmina que faz um V aqui, ó. Então, tudo que está para trás é retroperitoneal, ela recobre toda essa parte aqui, e o que está posterior é retroperitoneal, anterior é a cavidade peritoneal. Então, aqui foram todas as imagens, é uma amostra básica, certo? Da tomografia do abdômen corte axial. Algumas vezes a gente consegue sempre reconstruir para o corte coronal, sagital, certo? Aqui eu estou sem essa ferramenta, mas é possível fazer essa reconstrução em qualquer computador, tá bom? Então, de conclusão, eu deixei aqui, conhecer a anatomia humana é muito importante para você se localizar na anatomia tomográfica, vamos dizer assim, para conseguir interpretar as diversas patologias, né? A tomografia é um exame dinâmico e multiplanar, né? Apesar de aparecer muitas vezes só... Aqui eu coloquei uma brincadeira, porque nas provas cai uma foto e geralmente não é a melhor, né? Mas ele é um exame dinâmico e traz muitas informações. E não é difícil, não é tão difícil assim quanto parece. É mais a questão da prática mesmo. Ótimo, doutora Carla. Acho que deu uma visão excelente para quem não é muito familiarizado com as imagens da tomografia de abdômen. A forma como você fez a aproximação com os órgãos abdominais, o atlas do velho Néter, muito interessante. Isso vai auxiliar muito os nossos estudantes de medicina. Eu queria fazer apenas uma pergunta para você nos dizer, com relação ao uso do contraste na tomografia computadorizada, que tipo de contraste é geralmente utilizado e qual é a perda de sensibilidade do método quando você não usa o contraste? E que pacientes você não indicaria o uso do contraste? Pacientes com função renal, já a partir de que grau de disfunção renal você não aconselharia? Bom, vamos lá, por partes. A primeira pergunta é em relação a qual tipo do contraste, né? O contraste da tomografia, ele é um contraste iodado não iônico, de baixa osmolaridade. As pessoas costumam ter muito medo do contraste iodado, mas assim, esse contraste é um contraste de baixíssimo risco para reação alérgica, né? E antigamente nós tínhamos contraste que davam muitas reações. Então isso assusta muitas pessoas, mas hoje é muito, muito baixo o índice de reação alérgica. Então praticamente não existe uma contraindicação. A contraindicação absoluta é, por exemplo, um paciente que teve uma reação grave ao contraste. Então, ele usou o contraste, ele fez um edema de glote, por exemplo. Aí a gente não utiliza o contraste nesse paciente. Pacientes renais, evita-se o uso do contraste, sim, a não ser que ele seja extremamente necessário e combinado com o médico solicitante, porque aí ele vai fazer diálise, vai fazer alguma, né? Aí a gente organiza isso com o médico solicitante. A gente só injeta contraste em pacientes, todo paciente idoso que chega lá na clínica existe, a gente avalia a taxa de filtração glomerular,
ureia e creatinina. Então, dependendo das taxas, se tiverem normais, mesmo pacientes idosos, a gente faz uso de contraste se ele não houver outra contraindicação. Qual era a outra pergunta que eu esqueci? Eu acho a perda do exame sem contraste. Perfeito. Essa pergunta eu acho ótima. Sim, o contraste ele é extremamente necessário para o diagnóstico da maioria das doenças. Existem abdômenes agudos, por exemplo, a diverticulite aguda, a gente consegue ver sem uso de contraste, um cálculo renal. Mas, por exemplo, um cálculo ureteral, às vezes é difícil, embora muitos peçam sem contraste, mas às vezes é um cálculo pequeno que não dá tanta dilatação do ureter e ele se confunde ali junto com flebolitos, que são calcificações vasculares na pelve. E o contraste ajuda porque a gente vai acompanhando ali se ele entra, se ele está dentro do ureter, juntou com contraste, passou. Então, eu acho que o contraste é importante na maioria dos casos. Hoje em dia, não se utiliza muito para nefrolitíase, e basicamente só isso, o paciente alérgico mesmo, mas a grande maioria do diagnóstico hoje é feito com contraste. Acho que faz muita diferença na análise do exame, sabe, Gurgel? Ok. Outra pergunta que talvez os estudantes queiram fazer a tomografia é um exame mais barato que a ressonância. Isso. Então, quando a tomografia ela se equipara à ressonância, não havendo necessidade de pedir um exame mais caro? Olha, a ressonância, na realidade, para o abdômen principalmente, hoje em dia tem uma vasta utilização. A gente resolve a grande maioria dos casos com a tomografia, mas existem casos, por exemplo, para análise de lesões hepáticas, análise de lesões pancreáticas, algumas específicas, que a gente pede a correlação com ressonância, porque ela tem uma série de aquisições a mais do que a tomografia oferece, maiores recursos, mas ela, na parte de oncologia, ela está sendo muito utilizada para acompanhamento, mas a grande maioria das vezes a tomografia resolve, a ressonância traz informações adicionais à tomo. E tem indicações específicas, não é uma coisa assim que vou fazer uma ressonância que todo mundo acha, vai ver tudo, não. Por exemplo, nefrolitíase a gente não vê bem na ressonância, vê na tomografia. Então, tem cálculos que a gente às vezes suspeita que está ali, mas tem dúvida e aí tem que voltar para a tomografia para ver. Então, não existe um método único que seja completo e veja tudo. Eles se complementam na realidade, né? Então, existem algumas questões específicas para tomo, outras a ressonância vai trazer maiores informações. Perfeito. Então, nós só temos a agradecer a sua vinda aqui, doutora Carla. Acho que foi muito útil para todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem. E fica o convite para uma nova vinda, para quem sabe discutir, então, casos de patologia do aparelho digestivo. Excelente, Gurgel. Eu que agradeço o convite novamente, estou à disposição. Quando precisar, estarei aqui novamente. Ok, muito obrigado a todos.